Meus amigos, estamos no mês do Draft, e o Draft é muito bacana analisar não só o que vem por aí no dia 29 de abril, mas também analisar algumas coisas bacanas da história do Draft na NFL, que tem muita coisa legal. Hoje, os quarterbacks escolhidos cedo, ou seja, a primeira, segunda, terceira escolha geral, e que foram muito mal na NFL. Ideia original do vídeo, os maiores busts. Segunda ideia original do vídeo, as primeiras escolhas geral que foram péssimas, só que aí tem algumas histórias tão boas que foram tipo segunda geral e tudo mais, que eu resolvi falar os piores quarterbacks escolhidos cedo na história do draft. Gretão, roda essa vinheta e vamos! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports e vamos começar com o número 5, David Carr. Sim, irmão do Derek Carr, dos Raiders. O David Carr é mais velho, foi selecionado na primeira escolha geral de 2002. Esse daqui é o único dessa lista que o time tem mais culpa do que ele mesmo. Por quê? A culpa ainda acontece hoje em dia, tá? Muitos busts que a gente fala no futuro... Aliás, bust, né? Bust é um jogador com uma expectativa gigantesca que não corresponde quando joga profissionalmente. Muitos busts do futuro provavelmente vão ser quarterbacks em atividade hoje que o time não ajudou. Então, era um cara que tinha potencial, mas não deram uma boa linha ofensiva, não sei o quê. E o maior símbolo disso é o David Carr. Na Fresno State, que é a faculdade que ele fez, ele foi incrível. Garantiu a primeira escolha geral para ir para os Texans em 2002. A questão é que deram para ele uma linha ofensiva horrível. Os Texans dando para o seu quarterback uma linha ofensiva horrível. É até um pouco triste, né? Mas talvez fosse a pior linha ofensiva da história, porque até hoje o recorde de sacks em apenas uma temporada é do David Carr, naquela temporada em que ele teve 76 sacks em uma temporada. Foram 248 sacks em 5 anos na NFL, o que também é um recorde. O maior número de sacks já tomados na história da carreira é do Brett Favre, mas muitos anos e tudo mais, né? Ele começou nos Texans, foi para os Panthers, depois Giants, depois 49ers e depois Giants de novo como reserva do Eli Manning e campeão do Super Bowl 46, e foi lá que ele aposentou naquele mesmo ano. Então é triste, cara. Ele não era um quarterback de pique número 1, não era um jogador excelente que todo mundo imaginava que ele seria, mas a culpa não foi só dele. David Carr é interessante, mas é uma história do quanto não adianta você pegar um bom quarterback se você não dá armas para ele. Número 4, Ryan Leaf, em 1998. O Ryan Leaf não foi a primeira escolha geral, ele foi a segunda. Olha essa história, 2 quarterbacks disputavam a primeira escolha geral em 1998. O Ryan Leaf e um outro cara chamado Peyton Manning. E muitos falavam, não, Ryan Leaf vai ser melhor. Não, Peyton Manning vai ser o melhor. É até engraçado pensar hoje, né? Os Colts foram de Peyton Manning na escolha número 1 e os Chargers foram com Ryan Leaf na escolha número 2. O Peyton Manning se tornou apenas um dos melhores de todos os tempos. Talvez o quarterback mais genial que já pisou num campo da NFL. E o Ryan Leaf lesionou na primeira temporada, então já ficou fora um bom tempo. Na segunda temporada ele teve 2 touchdowns e 15 interceptações e encerrou a carreira em 2001. Só 3 temporadas e com 14 touchdowns, 36 interceptações. E tá lá no dicionário, bust, do lado tem Ryan Leaf, porque é isso. Número 3, Tim Couch, em 1999. Ele foi a primeira escolha geral dos Browns em 99, mas ele foi escolhido aqui nesse vídeo como um símbolo de décadas de quarterbacks que não funcionaram para os Browns. É que o Tim Couch provavelmente é o ápice disso, mas já teve muitos outros que eu vou falar já já para vocês. Então, ele tinha uma expectativa altíssima na primeira escolha overall. Primeira temporada dele foi 2-12 como titular e um bust, claro. Simples, foi pro campo, não foi bem, acabou. Muitas lesões, mediocridade, um estilo meio Trubisky, só que ainda menos bem sucedido, porque o Trubisky até que, né, alguns jogos ele ia bem. O Tim Couch foi realmente péssimo. E foi num momento muito difícil pra torcida, porque os Browns ficaram 3 anos fora da NFL e renasceram em 99, tiveram essa primeira escolha geral e foi uma tristeza. Só que, como eu disse, esse cara foi só um símbolo de vários quarterbacks que não deram certo nos Browns, como Johnny Manziel, Colt McCoy, Ken Dorsey, um monte, cara, um monte. O primeiro acerto em muito tempo dos Browns foi com o Baker Mayfield, e ainda tem gente que acha que é um erro, o que eu acho um absurdo. O Baker Mayfield, eu adoraria ter o Baker Mayfield, cara.
Número 2, Mitchell Trubisky, escolha 2 geral em 2017. Sempre ficou bem abaixo da expectativa. Muita gente quis que ele fosse bom. Muita gente queria muito que o Trubisky fosse tudo que ele mostrava ser. Os torcedores dos Bears hoje detestam ele, mas os torcedores das outras torcidas amam, porque é maluco o quanto deram de chance pra esse cara e o quão mal ele foi na NFL. Hoje o Trubisky foi pros Bills e é oficialmente reserva do Josh Allen. E pra reserva, pra mim, ele é excelente. É um excelente jogador pra ficar no banco. Mas os Bears deram muita chance pra ele, até que ele disputou com o Nick Foles, e agora os Bears estão numa situação de tipo, meu Deus do céu, Mitchell Trubisky foi um erro gigante. E ele é um erro ainda maior quando a gente vê 2 quarterbacks que foram selecionados depois dele, Deshaun Watson e Patrick Mahomes. O Patrick Mahomes foi a escolha 10 e o Deshaun Watson foi a escolha 12. Imagina se os times pudessem voltar pro draft de 2017, o que aconteceria. É por isso que o draft não é uma ciência exata, cara. Olha que bizarro isso. E o primeiro, o maior bust da história da NFL, não só de quarterback, mas de qualquer jogador. A maior decepção da torcida, a maior decepção numa escolha 1. Jamarcus Russell. O quarterback Jamarcus Russell foi draftado primeira escolha geral em 2007 pelo Oakland Raiders na época. Excelente Pro Day, ele teve um dia de testes e drills maravilhoso, um braço forte, tinha uma galera alertando que ele não gostava de estudar, não era engajado, não era esforçado. E mesmo assim o Al Davis, dono dos Raiders, falou, eu vou. Aí veio outro GM, da própria NFC, teoricamente um rival da liga, né? E falou pro Al Davis assim, cara, não é uma boa. Eu fiz uma entrevista com ele ontem e o cara não sabe nem o que tá acontecendo. E o Al Davis não ouviu e contratou o cara. Ele não jogou a pré-temporada porque na época o negócio de contrato de calouro não era tão certinho. Então ele queria fechar um contrato antes de jogar. Então ele não jogou a pré-temporada de quando ele foi draftado. E aí ele fez um contrato com os Raiders de 6 anos, 68 milhões. Isso faz 14 anos e ainda hoje é absurdo. E aí ele entrou na temporada regular. Em 3 anos ele teve 18 touchdowns, 23 interceptações. Cada temporada que ele vinha ele ficava mais gordo, mais fora de forma. Saiu da NFL em 2009. Um cara que era parceiro de equipe dele na época nos Raiders, que é o Warren Sapp, um dos grandes jogadores dos Buccaneers aí, mas também dos Raiders, contou a história do DVD em branco. A história é a seguinte: sempre que acabava o dia, o time, os Raiders, davam para os jogadores um DVD com as jogadas para eles estudarem, e no dia seguinte eles falavam sobre o que eles viram, o que eles acharam e tudo mais. E aí, pensando que talvez o Jamarcus Russell não estava vendo esses DVDs, que ele estava ignorando os estudos, uma vez deram um DVD em branco para ele. E no dia seguinte falaram, e aí Jamarcus Russell, o que você achou? E ele, pô, playbook tá ótimo, adorei. O DVD tava em branco. Jamarcus Russell era um péssimo estudioso, um péssimo quarterback e foi o maior bust da história da liga até hoje. Cara, pra passar o Jamarcus Russell, só se o Trevor Lawrence for um quarterback tão ruim quanto ele, o que eu duvido muito. E só pra comparar, a escolha número 2 de 2007 foi feita pelos Lions, que pegaram Calvin Johnson, o Megatron, um dos melhores wide receivers da história da liga. Então, meus amigos, tomem cuidado com o draft, porque você pode apostar muito num cara e ele ser um baita de um bust, tá bom? Deem um like aí embaixo se vocês gostaram, se inscreva, me siga nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço pra todos vocês. Foi! I am sad and so